Vou falar para vocês hoje sobre os conceitos básicos de perspectiva. Então, perspectiva é um assunto que é muito complicado, as pessoas acham muito complicado no desenho, mas normalmente isso acontece por falta de conhecimento ou por um ensino um pouco confuso da perspectiva, porque tem muitas pessoas que ensinam perspectiva, mas ensinam de uma maneira meio estranha, que às vezes mais complica as pessoas do que ajuda elas a perceber a perspectiva. Como eu sempre falo, desenho é uma questão de percepção. Então a gente tem a experiência da realidade, tem a experiência das três dimensões. Só que a gente às vezes não sabe interpretar essa experiência, não sabe entender aquilo que a gente percebe. Então, perspectiva é só você sair na sua sala, na rua e olhar para os lados, você vai encontrá-la em todo lugar. Agora, trazer esse papel é uma questão de você conseguir perceber a perspectiva na realidade e conseguir transformar ela no seu desenho. Fazer o seu desenho ter perspectiva. Tá? Então, primeiramente, vá para a rua, olhe dentro da sua casa e comece a perceber o que é perspectiva. A perspectiva que a gente está falando, que é a perspectiva linear ou cônica, nada mais é do que você enxergar essas linhas que mostram profundidade. Então, a gente tem as linhas que demonstram o eixo X, que é a largura ou o eixo horizontal, o eixo Y, que é o vertical, a altura, e você tem as linhas que indicam a profundidade, que são as linhas que normalmente estão afunilando e que formam um cone, que essas linhas dizem respeito como o nosso olho interpreta a realidade, como a gente enxerga a realidade, não que a realidade seja assim. Então, perspectiva se refere a isso. Por que isso afunila? Por que a gente enxerga assim? Isso é uma resposta que a gente não tem. Mas como a gente consegue trazer isso para o papel, é o que a perspectiva se ocupa. Quais são as regras, quais são os padrões para você conseguir representar isso que você enxerga todos os dias na rua no seu desenho. Tá? Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês agora alguns conceitos básicos da perspectiva. Aqui a gente tem esse desenho do trilho de trem, tá? E aí o que você tem aqui? As linhas afunilando. Quando essas linhas se encontrarem, você vai ter aquilo que a gente chama de ponto de fuga. Então, ponto de fuga é quando as linhas do seu desenho se encontram. E geralmente, ou sempre, essas linhas do seu desenho se encontram em cima da linha do horizonte. A linha do horizonte nada mais é do que a linha do nível dos olhos, ou seja, onde você está observando a realidade ou onde a pessoa que fez o desenho, ou a pessoa que pintou o quadro, ou a pessoa que tirou a fotografia estava no momento que ela fez aquilo que você está vendo. Então, nesse caso aqui, a linha do horizonte está nessa altura porque a pessoa está observando a partir daqui. O desenhista, no caso desse desenho. Tá? Então, a linha do horizonte nada mais é do que o nível dos olhos da pessoa que está vendo a realidade. Uma maneira de vocês encontrarem a linha do horizonte quando vocês estão desenhando é simplesmente colocar o lápis na frente dos olhos e esticar o braço. Se vocês girarem, esse é o nível dos olhos de vocês. Toda a perspectiva vai em direção a isso, porque é vocês que estão percebendo a realidade. Tá? E o ponto de fuga nada mais é o ponto de intersecção, o ponto onde é que se encontram essas linhas do desenho de vocês. Tá? Então vocês vão ver que vai ter aqui. Depois, além disso, tem as famosas perspectivas de um ponto de fuga, dois pontos de fuga, que nada mais é do que a perspectiva paralela e a perspectiva perpendicular. Na perspectiva paralela, o que você tem? Você tem um objeto, vou desenhar aqui para vocês, que ele tem a base dele. Então, na perspectiva paralela, você tem aqui as linhas do objeto indo em direção ao ponto de fuga. Se você olhar o desenho aqui do objeto na base dele, na base que está na profundidade, elas estão indo para a linha de fuga. E quando você tem a parte da frente do objeto, frontal, e a base dele paralela à linha do horizonte, você tem o caso de um ponto de fuga.
tá? Então tem apenas um ponto de fuga. O oposto disso é a perspectiva de dois pontos de fuga. Quando você tem a base do objeto, que ela é perpendicular. Então você tem ela aqui e ela vai atravessar a linha do horizonte, a base do objeto. Ela não é paralela como a perspectiva de um ponto de fuga, que você tem o objeto e a base dele é igual à linha do horizonte. No dois pontos de fuga, a base do objeto ela é perpendicular, então ela vai atravessar a linha do horizonte. Tá? Como as duas partes da base vão ir para a linha do horizonte, quando elas chegarem, elas vão formar isso aqui, que são os pontos de fuga, que é o ponto de encontro das linhas de fuga na linha do horizonte. Tá bom? Então, assim, a perspectiva de dois pontos de fuga e a perspectiva de um ponto de fuga são as perspectivas mais comuns e as que vocês mais vão usar no desenho, diariamente. Perspectiva de 3 pontos de fuga, 4 pontos de fuga, são questões mais específicas que vocês vão usar raramente e que eu não vou explicar hoje nesse tutorial. Nesse tutorial eu vou se ocupar só dessas duas, tá? Agora aqui eu tenho um exemplo para vocês prático, né? Então, conceito importante, né? Você tem que sempre pensar nisso aqui. Y, o eixo Y, o eixo Z e o eixo X, tá? Então aqui tem um desenho que eu fiz e vocês podem ver que as linhas estão indo para vários locais, umas linhas estão no Y, outras linhas estão no X, outras estão no Z, tá? Quando eu estou aprendendo a fazer perspectiva e eu preciso enxergar isso organizadamente, eu posso traçar esses eixos para conseguir enxergar. Por exemplo, eu posso tentar riscar e tentar reconhecer o que é Y. Altura. Ó. Vocês podem ver que o Y, ele está, ele não muda, né? Ele vai ser um ângulo reto, o Y. Então você tem várias partes do objeto na altura que ele vai estar nesse ângulo assim, sem nenhuma inclinação, tá? Depois o X. Em alguns momentos você vai ter o X, mas o que vai acontecer? Como essa perspectiva é dois pontos de fuga e não ponto de fuga, você nunca vai ter, ou vai ter em raros casos, apenas as bases do objeto, você tem aqui, paralelas à linha do horizonte. Tá? Então tracem linhas para conseguir enxergar o que está indo para o Y. E aquilo que não se encaixar é o Z, que está indo em direção à linha do horizonte, que está afunilando e que está demonstrando o cone, que é o conceito básico da linha da perspectiva linear ou perspectiva cônica. Tá certo? Então, nesse caso, as linhas estão indo para fora da folha. Isso a gente chama de indo em direção. Então, elas estão indo em direção a algum local. De um ponto de fuga que está à esquerda e de um ponto de fuga que está à direita. Em algum momento a gente sabe que essas linhas vão se encontrar e vão formar aqui a linha do horizonte. Então, quando essas linhas se encontrarem, eu sei que existe a linha do horizonte. Tá? Isso é uma maneira simples de eu detectar a linha do horizonte no meu desenho. Tá certo? Então, a dica, quando vocês estiverem analisando uma imagem, antes de desenhar, comece a tentar enxergar como que está o Y, o Z e o X. E aí, como a gente está desenhando e estamos usando predominantemente o hemisfério direito, o cérebro, que é a teoria bem interessante que existe no livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, da pesquisadora e artista Beth Edwards, é melhor não ficar usando nomenclaturas tão analíticas, complexas. Pode usar linha reta, linha diagonal, linha na horizontal, linha na vertical, só para você conseguir organizar a informação no seu cérebro. O mais importante aqui não é saber os nomes das coisas, é você conseguir colocar isso no papel. Porque no momento que você começa a usar a nomenclatura de geometria,
conceitos matemáticos para explicar a imagem que você está vendo, você vai começar a usar predominantemente o seu hemisfério esquerdo, que não é o hemisfério do cérebro que é mais usado para desenhar. Então, quando estiver desenhando, procure usar nomenclatura, procure usar referenciais bem visuais, que sejam simples para você organizar o seu cérebro e transformar isso em papel. Então, pessoal, basicamente é isso. Vocês precisam conhecer na prática, né, ou seja, no desenho, na observação, como funcionam esses conceitos. Linha do horizonte, ou linha do nível dos olhos, linhas de fuga, ponto de fuga, perspectiva com um ponto de fuga ou perspectiva paralela, perspectiva com 2 pontos de fuga ou perspectiva perpendicular. E a partir disso vocês vão fazendo os testes, vai rabiscando, vai desenhando, até que vocês vão ver que vai chegar uma hora que vocês vão conseguir reconhecer rapidamente que tipo de perspectiva é, isso pela prática, e conseguir transformar o seu desenho de acordo com essa perspectiva. Tá? Então é isso. Obrigado, pessoal.